tem muita gente também que está perguntando agora para a gente no chat, está dizendo que está com o pedido em análise e não está conseguindo a aprovação do recebimento do auxílio. Queria que o senhor desse uma resposta para essas pessoas e já emendasse uma outra questão. Muitos economistas liberais defendem a presença mínima do Estado. Tudo que o senhor está falando agora mostra a importância que foi ter um banco público nessa crise para conseguir fazer, para ter essa capilaridade, essa agilidade aí na distribuição desses recursos. Qual que é a tua visão, o senhor que vem do setor privado, qual que é a tua visão sobre isso? Mudou um pouco essa visão com a pandemia? Olha, Priscila, nós analisamos, vou responder as duas perguntas. Vieram 109, estou com os últimos dados, milhões de cadastros processados. Nós temos 65 milhões já aceitos. Os outros 43 milhões, 44 milhões foram negados. Hoje, só existem 1 milhão no máximo, um pouco menos, mas 1 milhão de pessoas ainda em análise. 500 mil em análise pela primeira vez e 500 mil já pela terceira ou quarta vez. Esse 1 milhão em análise, vocês vão ter que definir hoje, porque começa amanhã, né, já a rodada de pagamento. Não. Na verdade, o que acontece? São dois tipos de dúvida. A primeira é a seguinte: o em análise é quem analisa para saber se uma pessoa pode ou não receber o auxílio emergencial, não é a Caixa Econômica Federal. É a Dataprev e o Ministério da Cidadania. Então, em relação à análise do cadastro, temos 0,8% das pessoas ainda em análise. Tá. Então, é importante. E disso, metade desse 0,8%, na verdade, fez o seu pedido há 2, 3 semanas atrás. Não é que eles fizeram em abril. Então, isso, na verdade, a estimativa que nós temos em conversa com o ministro Onyx é que mais 500 mil de pessoas consiga ter esse benefício e todos eles receberão as 5 parcelas. Então, nós devemos ter próximo de 66 milhões de brasileiros, dado que hoje são 65,2, com benefício do auxílio emergencial. Então, esse é um ponto, será em breve, e não tem discussão com amanhã. Por quê? Porque amanhã nós começamos exatamente com quem já recebeu. Então, as pessoas que ainda estão em análise receberão ao longo do tempo, com tranquilidade, as 5 parcelas. Mas, de novo, menos de 1% ainda está em análise e metade desse 1% já foi negado. Então, na verdade, assim, a gente tem pessoas que pedem pela segunda, pela terceira e pela quarta vez, mas em algum momento não tem a possibilidade, não tem nada a ver com a Caixa, tem a ver com a lei que determinou uma série de quesitos. Mas tem um segundo ponto, que hoje é o ponto maior, que o que aconteceu? Isso é muito importante, obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando. Fraudes. E eu não tenho essa visão romântica de hacker, não. Tá? Sofri pessoalmente, na minha família, ataques muito graves, extremamente graves, porque nós estamos indo muito forte contra os hackers. Então, houve uma suspensão de centenas de milhares de contas. Então, eu acredito que as dúvidas hoje estejam em relação a isso. Centenas de milhares de contas foram suspensas. Nós temos as provas de várias dessas, da grande maioria, que foram utilizadas por hackers. Eu não vou dar o detalhe aqui, Priscila, você entende por quê. Mas algumas pessoas são pessoas honestas e que foram penalizadas porque nós, para salvar e defender o dinheiro público, nós fizemos uma medida que foi um pouco mais forte. Então, e lembrando o seguinte, você falou muito bem que no começo nós tínhamos muitas filas. Então, o que a gente fez? Vamos acelerar o pagamento digital. Nesse primeiro movimento, nós não tínhamos ainda o aplicativo tão defendido como tivemos 2 semanas depois. Então, tivemos uma janela de 10 dias, aonde lá atrás, em maio, aonde os hackers conseguiram, sim, e eu não vou explicar muito por questões de segurança, 1 ou 2 movimentos que já foram identificados e já foram suspensos. Nós estamos
e também não posso entrar muito em detalhe, mas acompanhando as comunicações deles, e eles querem sim, via imprensa, fazer bastante barulho, porque já sabem que não vão ter acesso às contas, e a estratégia que já está com a Polícia Federal, ipsis litteris, vamos fazer bastante barulho, nos fazendo de vítimas. Então, é uma briga inglória. Uhum. Os Estados Unidos, num pagamento similar, é 0,5%. E lá eles mandam cheque. Então, nós temos uma fraude muito abaixo da média mundial, mas, para um pagamento, como você falou, que vai chegar, na verdade, a mais de 250 bilhões de reais. É inaceitável, na minha visão, que num momento tão grave mundial, de pandemia, de necessidade, você tenha pessoas que façam esse tipo de crime e que vão para a cadeia. Até porque, na Caixa Econômica Federal, como uma instituição federal, quem faz as pesquisas é a Polícia Federal, não é nenhuma polícia local. Então, agora, não posso falar muito, mas teremos novidades em breve, porque já foram identificados e rapidamente serão penalizados, porque isso é gravíssimo. Agora, como consequência, eu tive vários ataques de hackers, de todos os meus dados, etc., está tudo espalhado por aí, e realmente, ataque da minha família, minha esposa, meus filhos, é uma coisa gravíssima, e isso mostra que a gente está lidando com bandidos. Agora, só para ser objetivo, então, a parte de cadastro, são menos de 1 milhão, é a data prévia com o Ministério da Cidadania. Nós cancelamos, suspendemos centenas de milhares de contas, sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio. Só que o que acontece para pedir o desbloqueio? Ela vai ter que mostrar que é ela mesma. Os hackers não mostram. Aí nós temos uma lentidão, e isso é sim, nós pedimos desculpas a essas pessoas, porque é a única maneira que nós temos de evitar que as contas que foram criadas erradamente lá no começo de maio possam receber a partir de quarta-feira. Aí nós que bloqueamos por suspeita de fraude. Todos os bloqueios, Priscila, são suspeita de fraude. Quando a pessoa vai à agência, mostra que ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude, nesse momento de pandemia, para o recebimento das pessoas mais carentes do Brasil, é inaceitável. Tá, então são duas questões. Uma, bloqueio. Pessoas que foram vítimas de fraude, essa pessoa tem que ir na agência ou por meio do sistema mostrar que ela existe, apresentando um documento. Outra questão são as pessoas que já receberam, mas passam por uma segunda análise. Isso. E podem ter, sim, o auxílio negado depois dessa segunda análise.